Então, pessoal, vamos aqui, divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou seja, quando ele é par. Eu não preciso nem fazer conta, é só eu observar o número. Então, exemplo. Eu tenho um número 9.374. Terminou com 4. Então, já sei que era um número divisível por 2, tá? Então, próximo número. Eu tenho o número 4.000. Terminou com 0? Sei que ele é divisível por 2, que tá na regra, né? Terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, número par vai ser sempre divisível por 2. Então, a letra C. Eu tenho um número. Opa, terminou com 3. Então, não é divisível por 3. Então, ou por 2. Perdão, por 2. Não é divisível por 2. Então, ó. Letra A é divisível por 2, terminou com 4. Letra B é divisível por 2, terminou com 0. Letra C não é divisível por 2, porque terminou com 3, tá? Então, vamos para o próximo. Divisibilidade por 3. Então, um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Então, exemplo, letra A. A gente tem o número 1437. Para mim saber se ele é divisível por 3, é só eu pegar o 1437 e somar os algarismos. Ó, 1 mais 4, mais 3, mais 7. Então, 1 mais 4 é 5 e 3 mais 7 é 10. 5 mais 10, 15. Ele é divisível por 3 se ele também for multiplicado por 3 lá na tabuada. Então, 15, lá na tabuada do 3, tem 15? Tem. Então, eu sei que ele é um número que é divisível por 3. Então, esse número é um número divisível por 3. Vamos fazer outro número. Então, vamos lá. Vou colocar esse aqui do lado. Aí, vamos fazer a letra B. O número 29. Um número bem simplesinho. Vamos somar 2 mais 9. 2 mais 9 dá quanto? 11. 11 tá lá na tabuada do 3. Vamos olhar? Não, tem 12, né? 4 vezes 3, 12. Então, esse número não é um número divisível por 3. Então, letra C. Então, vamos somar o 1428. 1 mais 4 mais 2 mais 8. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 15 está lá na tabuada do 3? Tá, né? Aqui. Então, esse número aqui é divisível por 3. Só isso, tranquilinho. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 0, 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, vamos aos números. Letra A, os exemplos. Letra A, 2016. Então, aqui eu não preciso fazer conta, né? Eu só vou olhar os dois últimos números, né? 16 é divisível por 4? Vamos lá, tabela do 4? Se tiver aqui, tem um número que eu multiplico, que dá 16, ó, deu. Então, já sei que esse daqui é. Então, esse daqui é verdadeiro. Letra B. 600. Opa, diz que se terminar em 0, 0, ó, igual tá aqui, ó, tá falando. Se terminar em 0, 0, também é divisível por 4. Então, ó, já sei que é divisível por 4. Letra C. 427. Então, vou ter que pegar os dois últimos algarismos, né? 27. Tá lá na tabuada do 4? Vamos ver.
Tem algum número aqui que dá 27? Tem 28, né? Mas não tem 27, então isso aqui não é verdadeiro. Só isso aí. Então, pessoal, a divisibilidade por 5 também é bem simples. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, se você tem aqui o número 8.000, terminou em 0, divisível por 5. Letra B, 1.430, terminou em 0, é divisível por 5. Agora, 1.435, terminou em 5, é divisível por 5, tá? Então, vamos fazer aqui, deixa eu fazer o 8.000 divisível por 5. Não é mais tranquilo? É um número assim grande, mas como tem muito zero, é tranquilo para fazer. Então, ó, a gente vai pegar o 8 e dividir por 5. Então, o mais próximo é 1, né? 1 vezes 5, 5. Aí, você vai descer 8 menos 5, 3. Aí, você vai descer o primeiro zero, 30. 6 vezes 5, 30. Aí, agora, quantos zeros sobrou? 2, né? Então, você vai acrescentar os 2 zeros aqui. Aí, como é que a gente faz a prova para saber se o número que a gente achou tá certo? A gente pega o resultado, não é? E multiplica. Pelo 5, ó. 1.600 vezes 5. A gente pega e multiplica pelo divisor, né? Ó, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 1 vezes 5, 5, mais 3, 8. 8.000. Então, a gente já sabe que a nossa conta tá certinha. Então, em vez de você fazer a conta, você já sabe, terminou em 0 ou em 5, ele vai ser sempre divisível por 5, tá? É bem tranquilo, não precisa nem fazer conta. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que dividir o número por 2 e por 3. Se eu conseguir dividir ele por esses dois números, né, o 2 e o 3, ele também vai ser divisível por 6. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Letra A. 7.314. Então, a regra para um número ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ele já terminou com 4. Então, eu já sei que ele é divisível por 2. Então, a regra para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. E se tiver lá na tabela do 3, lembra? Vai ser divisível por 3. Então, vamos lá, ó. 7 mais 3 mais 1 mais 4. Igual. 3 mais 7, 10. Mais 1 mais 4, 5. 10 mais 5, 15, né? O 15 tá lá na tábua do 3. Opa, aqui, ele aqui, 5 vezes 3, 15. Então, ele é divisível por 2, porque ele terminou em 4. E ele é divisível também por 3. Então, é verdadeiro esse daqui, tá? Agora, vamos para outro exemplo. Letra B. 249. Ele já não é divisível por 2. Porque ele não terminou nem com 0, nem com 2, nem com 4, nem com 6, nem com 8, né? Então, ele não é divisível por 2. Então, já não pode ser divisível por 6, porque tem que ser por 2 e por 3. Mas vamos ver se ele é por 3. 2 mais 4 mais 9. 2 mais 4, 6. 6 mais 9, 15. 15 é um número divisível por 3, mas só que para ser por 6 tem que ter a regra de ser divisível por 2 e ser divisível pelo 3. Como aquele é só divisível pelo 3, então é falso, tá? Não é verdadeiro. Agora vamos para o próximo. Divisibilidade por 7. Então, divisibilidade por 7. Para verificarmos se um número é divisível por 7, basta multiplicar o último algarismo por 2 e, com o resultado, subtrair dos números que sobraram, não incluir o último. Se esse resultado for divisível por 7, o número é divisível por 7. Se o número for grande, repetir o processo até conseguir verificar se o número é divisível por 7. Eita!
Tanta coisa, tanta informação, né? Então, vamos para o primeiro exemplo. Então, vou colocar aqui. Então, letra A. Vamos colocar no papel tudo isso que está escrito. Então, está escrito que eu vou desprezar o último número. Então, esse último número, eu vou desprezar ele. Só que eu vou ter que multiplicar o último número e subtrair dos números que sobraram. Então, aqui não é 4, então eu vou fazer 4 vezes 2, que é igual a 8. Aí, agora eu vou pegar o número que sobrou, que no caso sobrou 253, porque esse 4 foi excluído, tá? Ó, o 4 foi excluído. Ficou 253. Então, vai ficar 253 menos 8. Então, aqui eu vou fazer 13, né? Pedir emprestado. E aqui o 4. 13 tira 8, 5. 4 menos nada, 4. 2 menos nada, 2. Opa, o número ainda ficou grande. Aí, quando o número fica grande, eu faço o mesmo processo. Venho aqui, ó, último número. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar ele por 2, para subtrair do outro. Então, 5 vezes 2, 10. Aí, agora ficou 24, né? 24 menos 10, 14. 14, será que tem 14 lá na tabuada do 7? Que a gente está na divisibilidade por 7. Então, tem que estar lá na tabuada do 7. Então, vamos vir aqui. 14, aqui, ó. Então, esse número aqui é um número divisível por 7. Que número? 2.534, tá? O 2.534 é um número que eu posso dividir ele por 7. Vamos dividir para vocês terem total certeza. Então, vamos pegar o número aqui, ó. 2.534. Aí, a gente divide por 7. Aí, lá na tabuada do 7, o mais próximo, 7 vezes 4, 28. Então, 3 vezes 7, 21. Esse aqui é um 3, viu? Borrocado, mas é 3. 21. Aí, 5 menos 1, 4. Aqui, 0. Desce o 3, ficou 43. Qual é o mais próximo na tabuada do 7? O 6 vezes 7, que dá 42. 3 menos 2, 1. Agora, eu vou descer o 4, 14. 2 vezes 7, 14. Então, o 2.534 dividido por 7 deu 362. Então, provou que a regra é a verdadeira, né? Só que aqui a gente reduziu, né? Só que essa regra do número divisível por 7 realmente é uma regra bem trabalhosa. Essa regra da divisibilidade por 7, ela é uma regra pouco usual. Por quê? Porque dá muito trabalho. Então, é melhor a gente dividir logo o número direto por 7 do que a gente fazer, ó. Olha a conta que eu tive que fazer 2 vezes, né? Eu tive que fazer essa e depois eu tive que fazer essa outra. Então, acaba sendo, né, melhor a gente dividir logo direto. Mas aí eu mostrei para vocês verem como é que é a regra do 7, tá? Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, vamos ao exemplo. Então, se eu tiver aqui o número 3.456, ele diz que o número vai ser divisível por 8 se os 3 últimos números for divisível por 8. Então, os 3 últimos números é esse aqui, ó. 456. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 456 e dividir por 8. 456 divisível por 8. Então, aqui o mais próximo do 8. Qual é a tabuada do 8? O número mais próximo. 40, né? 5 vezes 8, 40. Então, aqui vai dar 5, aqui 0. Vou descer o 6, 56. Qual o número mais próximo ou que dá 56? 7, né? 7 vezes 8, 56. Então, realmente, a gente provou que se a gente pegar os 3 últimos números e dividir, a gente vai descobrir que ele é um número divisível por 8. Mas essa regra aqui é igual a do 7.
é melhor a gente pegar logo o número inteiro e dividir por 8, porque acaba sendo muito trabalhoso igual, porque como você tem que fazer a divisão, então faz logo a divisão do 3.456, né? Então, é uma regra que ela é pouco usual, mas aí mesmo assim eu trouxe ela, né, junto com a regra do 7 para vocês saberem, tá? Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Então, vamos ao exemplo. Letra A, 6.984. Então, eu vou somar os algarismos. Se der um número divisível por 9, que está lá na tabuada do 9, então vai ser divisível por 9. Então, eu vou pegar 6 mais 9, mais 8, mais 4. Então, 6 mais 9 deu 15 e 8 mais 4 deu 12. Se eu somar 15 mais 12, vai dar 27. Será que o 27 está lá na tabuada do 9? Vamos lá? Opa, bem aqui, ó. 3 vezes 9, 27. Então, esse número, ele é divisível por 9. Vamos fazer outro exemplo? Letra B. 5.641. Então, vamos somar. 5 mais 6 mais 4 mais 1. Então, 5 mais 6 dá 11 e 4 mais 1 dá 5. Aí, 11 mais 5 vai ser 16. Será que 16 está na tabuada do 9? Vamos conferir. Não, tem o 18, né? Mas não tem o 16. Então, esse número não é divisível por 9. Bem tranquilo, né? Então, vamos agora para a divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. Bem tranquilo, né? Então, letra A. Se você tiver um número aqui, pode ser um número bem grandão. Ó, 12.000. Terminou em 0, ele é divisível por 10. Letra B. 180, divisível por 10. Letra C, o número 1.000, terminou em 0, é divisível por 10, tá? Então, é bem tranquilo a regra da divisão por 10, tá? Nem precisa fazer conta, tranquilão. É isso aí. Agora, vamos para os exercícios, né? Vamos estudar. Então, pessoal, vamos aqui, divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ou seja, quando ele é par. Eu não preciso nem fazer conta, é só eu observar o número. Então, exemplo. Eu tenho um número 9.374. Terminou com 4. Então, eu já sei que era um número divisível por 2, tá? Então, próximo número. Eu tenho o número 4.000. Terminou com 0? Sei que ele é divisível por 2, que tá na regra, né? Terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, número par vai ser sempre divisível por 2. Então, a letra C. Eu tenho um número 3. Então, não é divisível por 3. Então, ou por 2. Perdão, por 2. Não é divisível por 2. Então, ó. Letra A é divisível por 2, terminou com 4. Letra B é divisível por 2, terminou com 0. Letra C não é divisível por 2, porque terminou com 3, tá? Então, vamos para o próximo. Divisibilidade por 3. Então, um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Então, exemplo, letra A. A gente tem o número 1.437. Para mim saber se ele é divisível por 3, é só eu pegar o 1.437
e somar os algarismos, ó. 1 mais 4, mais 3, mais 7. Então, 1 mais 4 é 5, e 3 mais 7 é 10. 5 mais 10, 15. Ele é divisível por 3 se ele também for multiplicado por 3 lá na tabuada. Então, 15, lá na tabuada do 3, tem 15? Tem. Então, eu sei que ele é um número que é divisível por 3. Então, esse número é um número divisível por 3. Vamos fazer outro número. Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui do lado. Aí, vamos fazer a letra B. O número 29. Um número bem simplesinho. Vamos somar 2 mais 9. 2 mais 9 dá quanto? 11. 11 tá lá na tabuada do 3. Vamos olhar. Não, tem 12, né? 4 vezes 3, 12. Então, esse número não é um número divisível por 3. Então, letra C. Então, vamos somar o 1428. 1 mais 4 mais 2 mais 8. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 15 está lá na tabuada do 3? Tá, né? Aqui. Então, esse número aqui é divisível por 3. Só isso, tranquilinho. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 0, 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, vamos aos números. Letra A, os exemplos. Letra A, 2016. Então, aqui eu não preciso fazer conta, né? Eu só vou olhar os dois últimos números, né? 16 é divisível por 4? Vamos lá, tabela do 4? Se tiver aqui, tem um número que eu multiplico, que dá 16, ó, deu. Então, já sei que esse daqui é. Então, esse daqui é verdadeiro. Letra B. 600. Opa, diz que se terminar em 0, 0, ó, igual tá aqui, ó, tá falando. Se terminar em 0, 0, também é divisível por 4. Então, ó, já sei que é divisível por 4. Letra C. 427. Então, vou ter que pegar os dois últimos algarismos, né? 27. Tá lá na tabuada do 4? Vamos ver. Tem algum número aqui que dá 27? Tem 28, né? Mas não tem 27. Então, isso aqui não é verdadeiro. Só isso aí. Então, pessoal, a divisibilidade por 5 também é bem simples. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, se você tem aqui o número 8.000, terminou em 0, divisível por 5. Letra B, 1430. Terminou em 0, é divisível por 5. Agora, 1435. Terminou em 5, é divisível por 5, tá? Então, vamos fazer aqui, deixa eu fazer o 8.000 divisível por 5. Não é mais tranquilo? É um número assim grande, mas como tem muito zero, é tranquilo para fazer. Então, ó, a gente vai pegar o 8 e dividir por 5. Então, o mais próximo é 1, né? 1 vezes 5, 5. Aí, você vai descer 8 menos 5, 3. Aí, você vai descer o primeiro zero, 30. 6 vezes 5, 30. Aí, agora, quantos zeros sobrou? 2, né? Então, você vai acrescentar os 2 zeros aqui. Aí, como é que a gente faz a prova para saber se o número que a gente achou tá certo? A gente pega o resultado, não é? E multiplica. Pelo 5, ó. 1.600 vezes 5. A gente pega e multiplica pelo divisor, né? Ó, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 1 vezes 5, 5, mais 3, 8. 8.000. Então, a gente já sabe que a nossa conta tá certinha.
Então, em vez de você fazer a conta, você já sabe, terminou em 0 ou em 5, ele vai ser sempre divisível por 5, tá? É bem tranquilo, não precisa nem fazer conta. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que dividir o número por 2 e por 3. Se eu conseguir dividir ele por esses dois números, né, o 2 e o 3, ele também vai ser divisível por 6. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Letra A. 7.314. Então, a regra para um número ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ele já terminou com 4. Então, eu já sei que ele é divisível por 2. Então, a regra para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. E se tiver lá na tabuada do 3, lembra? Vai ser divisível por 3. Então, vamos lá, ó. 7 mais 3 mais 1 mais 4. Igual. 3 mais 7, 10. Mais 1 mais 4, 5. 10 mais 5, 15, né? O 15 tá lá na tábua do 3. Opa, aqui, ele aqui, 5 vezes 3, 15. Então, ele é divisível por 2, porque ele terminou em 4. E ele é divisível também por 3. Então, é verdadeiro esse daqui, tá? Agora, vamos para outro exemplo. Letra B. 249. Ele já não é divisível por 2. Porque ele não terminou nem com 0, nem com 2, nem com 4, nem com 6, nem com 8, né? Então, ele não é divisível por 2. Então, já não pode ser divisível por 6, porque tem que ser por 2 e por 3. Mas vamos ver se ele é por 3. 2 mais 4 mais 9. 2 mais 4, 6. 6 mais 9, 15. 15 é um número divisível por 3, mas só que para ser por 6 tem que ter a regra de ser divisível por 2 e ser divisível pelo 3. Como aqui ele é só divisível pelo 3, então é falso, tá? Não é verdadeiro. Agora vamos para o próximo. Divisibilidade por 7. Então, divisibilidade por 7. Para verificarmos se um número é divisível por 7, basta multiplicar o último algarismo por 2 e com o resultado subtrair dos números que sobraram, não incluir o último. Se esse resultado for divisível por 7, o número é divisível por 7. Se o número for grande, repetir o processo até conseguir verificar se o número é divisível por 7. Eita, tanta coisa, tanta informação, né? Então, vamos para o primeiro exemplo. Então, vou colocar aqui. Letra A. Vamos colocar no papel tudo isso que está escrito. Então, está escrito que eu vou desprezar o último número. Então, esse último número, eu vou desprezar ele. Só que eu vou ter que multiplicar o último número e subtrair dos números que sobraram. Então, aqui não é 4, então eu vou fazer 4 vezes 2, que é igual a 8. Aí, agora eu vou pegar o número que sobrou, que no caso sobrou 253, porque esse 4 foi excluído, tá? Ó, o 4 foi excluído. Ficou 253. Então, vai ficar 253 menos 8. Então, aqui eu vou fazer 13, né? Pedir emprestado. E aqui o 4. 13 tira 8, 5. 4 menos nada, 4. 2 menos nada, 2. Opa, o número ainda ficou grande. Aí, quando o número fica grande, eu faço o mesmo processo. Venho aqui, ó, último número. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar ele por 2, para subtrair do outro. Então, 5 vezes 2, 10. Aí, agora ficou 24, né? 24 menos 10... 14. 14, será que tem 14 lá na tabuada do 7? Que a gente está na divisibilidade por 7. Então, tem que estar lá na tabuada do 7. Então, vamos vir aqui. 14, aqui, ó. Então, esse número aqui é um número divisível por 7. Que número? 2.534, tá? O 2.534 é um número que eu posso dividir por 7. Vamos dividir para vocês terem total certeza. Então, vamos pegar o número aqui, ó.
534. Aí, a gente divide por 7. Aí, lá na tabuada do 7, o mais próximo, 7 vezes 4, 28. Então, 3 vezes 7, 21. Esse aqui é um 3, viu? Borrocado, mas é 3. 21. Aí, 5 menos 1, 4. Aqui, 0. Desce o 3, ficou 43. Qual é o mais próximo na tabuada do 7? O 6 vezes 7, que dá 42. 3 menos 2, 1. Agora, eu vou descer o 4, 14. 2 vezes 7, 14. Então, o 2.534 dividido por 7 deu 362. Então, provou que a regra é a verdadeira, né? Só que aqui a gente reduziu, né? Só que essa regra do número divisível por 7 realmente é uma regra bem trabalhosa. Essa regra da divisibilidade por 7, ela é uma regra pouco usual. Por quê? Porque dá muito trabalho. Então, é melhor a gente dividir logo o número direto por 7 do que a gente fazer, ó. Olha a conta que eu tive que fazer 2 vezes, né? Tive que fazer essa e depois eu tive que fazer essa outra. Então, acaba sendo, né, melhor a gente dividir logo direto. Mas aí eu mostrei para vocês verem como é que é a regra do 7, tá? Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, vamos ao exemplo. Então, se eu tiver aqui o número 3.456, ele diz que o número vai ser divisível por 8 se os 3 últimos números for divisível por 8. Então, os 3 últimos números é esse aqui, ó. 456. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 456 e dividir por 8. 456 divisível por 8. Então, aqui o mais próximo do 8. Qual é a tabuada do 8? O número mais próximo. 40, né? 5 vezes 8, 40. Então, aqui vai dar 5, aqui 0. Vou descer o 6, 56. Qual o número mais próximo ou que dá 56? 7, né? 7 vezes 8, 56. Então, realmente, a gente provou que se a gente pegar os 3 últimos números e dividir, a gente vai descobrir que ele é um número divisível por 8. Mas essa regra aqui é igual a do 7. É melhor a gente pegar logo o número inteiro e dividir por 8, porque acaba sendo muito trabalhoso, igual, porque como você tem que fazer a divisão, então faz logo a divisão do 3.456, né? Então, é uma regra que ela é pouco usual, mas aí mesmo assim eu trouxe ela, né, junto com a regra do 7, para vocês saberem, tá? Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Então, vamos ao exemplo. Letra A, 6.984. Então, eu vou somar os algarismos. Se der um número divisível por 9, que está lá na tabuada do 9, então vai ser divisível por 9. Então, eu vou pegar 6 mais 9 mais 8 mais 4. Então, 6 mais 9 deu 15 e 8 mais 4 deu 12. Se eu somar 15 mais 12, vai dar 27. Será que o 27 está lá na tabuada do 9? Vamos lá? Opa, bem aqui, ó. 3 vezes 9, 27. Então, esse número, ele é divisível por 9. Vamos fazer outro exemplo? Letra B. 5.641. Então, vamos somar. 5 mais 6 mais 4 mais 1. Então, 5 mais 6 dá 11 e 4 mais 1 dá 5. Aí, 11 mais 5 vai ser 16. Será que 16 está na tabuada do 9? Vamos conferir. Não, tem o 18, né? Mas não tem o 16. Então, esse número não é divisível por 9. Bem tranquilo, né?
Então, vamos agora para a divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em zero. Bem tranquilo, né? Então, letra A. Se você tiver um número aqui, pode ser um número bem grandão. Ó, 12.000. Terminou em zero, ele é divisível por 10. Letra B. 180, divisível por 10. Letra C, o número 1000, terminou em zero, é divisível por 10, tá? Então, é bem tranquilo a regra da divisão por 10, tá? Nem precisa fazer conta, tranquilão. É isso aí. Agora, vamos para os exercícios, né? Vamos estudar.